Bom, gente, nessa nossa aula, o assunto principal é filiação. Mas antes, vamos examinar aqui os artigos 19A e 19B do regulamento, que eles falam daquela situação de servidor filiado a regime próprio, que depois ele se desvincula desse regime próprio, seja porque ele, servidor, tá, se desligou daquela esfera da administração pública, ele pediu exoneração do cargo, enfim, seja porque o ente que tinha instituído o regime próprio através de lei, ele extingue esse regime próprio através de outra lei. Então, o servidor era amparado por regime próprio num dado momento e depois ele passa a ser segurado no âmbito do regime geral. O artigo 19A nos diz que para fins de benefício, junto ao regime geral de previdência, os períodos de vínculos que corresponderem a serviços prestados na condição de servidor estatutário somente serão considerados pelo regime geral mediante apresentação de certidão de tempo de contribuição fornecida pelo órgão público competente, tá? A não ser que esse servidor do órgão público de onde ele vem não tivesse regime próprio e ele já fosse segurado do regime geral. Mas se lá no órgão público ele era amparado por regime próprio, esses períodos de vínculo com esse órgão público, na medida em que ele se desvincule do próprio, não é mais protegido por regime próprio, esses períodos de vínculo só serão aceitos pelo regime geral se o órgão público de onde ele vem emitir uma certidão de tempo de contribuição. E daí vai ter que se analisar toda aquela questão da contagem recíproca entre o regime geral e os regimes próprios e também a compensação financeira. B. A comprovação de vínculos e remunerações de que trata o artigo 62, eu vou já mostrar para vocês o artigo 62, poderá ser utilizada para suprir omissão do empregador para corroborar informação inserida ou retificada extemporaneamente ou para subsidiar a avaliação de dados do CNIS. Então, houve uma prestação de informações, uma inserção de dados de forma extemporânea, tá? Ou o trabalhador, ele quer corrigir uma omissão do próprio empregador, porque o empregador nem informou aquela pessoa na GFIP, minha gente. Houve omissão do empregador. Então, o segurado, ele pode comprovar vínculos e remunerações, tá? Da forma como está prevista no artigo 62, certo? Esse artigo 62, ele fala da prova de tempo de serviço considerado como tempo de contribuição, tá? Na forma do artigo 60. E no que couber, aqui tanto para o empregado como para quem prestou serviço de forma eventual, enfim. A prova de tempo de serviço considerado como tempo de contribuição é feita de que jeito? É feita mediante documentos. Documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados. Olha aqui, esses documentos têm que ser contemporâneos dos fatos a comprovar e mencionar datas de início e término da prestação de serviço e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que foi prestado. Então, um indivíduo, ele não tem as informações dele prestadas pelo seu empregador, o empregador não o incluiu em GFIP e ele prestou serviço. Ele tem provas de exercício de atividade, ele tem contra-cheques, ele conseguiu até cópia de folha de pagamento, ele tem a carteira dele para comprovar. Então, essa omissão pode ser corrigida, tá? Agora, tudo que ele trouxer tem que ser contemporâneo aos fatos que ele quer comprovar e demonstrar início e fim da prestação de serviços, tá? Muito bem. E agora nós vamos para outro assunto, que é a filiação. O regulamento da Previdência Social, lá no artigo 20, nos diz o seguinte,
que a filiação ela é um vínculo que se estabelece entre pessoas que contribuem para a Previdência Social e esta, do qual decorrem direitos e obrigações. Então, filiação é um vínculo entre as pessoas e a Previdência. A filiação à Previdência decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada. Trabalhou, filiou, não tem querer. Para os segurados obrigatórios. Tá? E, no caso de um facultativo, a filiação depende da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição para o segurado facultativo. Então, a filiação à Previdência Social de um segurado obrigatório decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada. E a filiação de um segurado facultativo, ela decorre da inscrição desse segurado com o pagamento da primeira contribuição sem atraso, tá? A filiação à Previdência, tá? Que é só para marcar que no caso do segurado obrigatório, interessa é o exercício da atividade para eu definir que ele é filiado. No caso do facultativo, depende da inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição. Então, o segurado, tá, obrigatório, ele pode ser alguém filiado que não se inscreve, porque ao começar a exercer atividade remunerada, ele se filia. Agora, inscrever é um momento seguinte. Já o facultativo, ele pode ser um filiado sem estar inscrito? Nunca. O facultativo só se filia quando ele se inscreve, tá? Vamos lá. Agora, a filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural, pessoa física, por prazo de até 2 meses dentro do período de 1 ano, aquele trabalhador em sistema de contrato de pequeno prazo. Então, a filiação de um trabalhador rural contratado em sistema de pequeno prazo para exercer atividade de natureza temporária, ele só pode ser contratado por produtor rural, pessoa física. A filiação desse trabalhador decorre automaticamente de sua inclusão na GFIP mediante identificação específica. Se esse trabalhador não for incluído na GFIP, tá? Ele não vai ser considerado um trabalhador de pequeno prazo, ele vai ser considerado um segurado empregado, né? E vai ser, inclusive, vai ainda ser considerado segurado empregado, mas com contrato por prazo indeterminado, e não mais um trabalhador em sistema de contrato de pequeno prazo. Bom, o regulamento nos diz ainda que a anotação de um dado pessoal deve ser feita na carteira, né, de trabalho do trabalhador à vista de documento comprobatório do fato. Então, aquele indivíduo que vai se inscrever na Previdência, tá? E se ele, né, ele se inscreve, passa a trabalhar e ele tem informações prestadas pela empresa, mas são informações prestadas extemporaneamente, então vai se ter que levar em conta as anotações de carteira, os dados ali formalizados para se poder fazer qualquer tipo de inserção. E a Previdência ainda pode pedir mais documentos além da carteira, porque a carteira foi anotada, mas eu quero ver os documentos que estão por trás dessa anotação na carteira de trabalho. Vá lá na empresa e traga uma folha, traga um contra-cheque para poder demonstrar que efetivamente essas informações que foram inseridas na sua carteira foi uma anotação à luz de documentos, tá, que comprovam a prestação de serviço naquele período. Bom, então aqui nós vamos, tá, sair desse grupo de slides e vamos para outro grupo de slides, tá certo? Nós vamos aqui, só um instantinho, que agora eu me embananei aqui. Deixa eu sempre que eu troco de slide, eu apanho aqui. Só um pouquinho, minha gente. Acabei fechando o que não era para fechar? Não creio. Eu acho que eu fechei, vamos ver. Deixa eu só abrir de novo o slide aqui. Bom,
Bom, então agora nós vamos conversar ainda sobre filiação, mas conforme as previsões lá, as disposições que estão na instrução normativa número 45, tá? Então, temos aqui o seguinte, que a filiação é o vínculo, isso a gente já sabe, filiação é vínculo que se estabelece entre as pessoas que contribuem para a Previdência e a Previdência Social, do qual decorrem direitos e obrigações, tá? A filiação à Previdência decorre automaticamente do exercício da atividade remunerada para os segurados obrigatórios, inclusive os aposentados pelo regime geral que voltaram a trabalhar. Um aposentado, tá? Pelo regime geral, que volta a exercer atividade, ele se filia automática e obrigatoriamente à Previdência Social, tendo em vista exercer essa atividade remunerada, tá? No caso do facultativo, a filiação dele decorre da inscrição, ou seja, daquela formalidade cumprida, ele se cadastrou junto ao INSS com o pagamento da primeira contribuição, tá? Então, se ele pagar a primeira contribuição dele no prazo, relativamente ao mês em que ele se inscreveu, ali começa o vínculo dele. Se ele pagar, exemplo, o mês 4 de 2013, o facultativo tem que pagar esse mês, que foi o mês da sua inscrição, no dia 15 de maio de 2013. Caso não o faça no prazo, caso ele só pague no dia 16 de maio, ele, né, dia 16 de maio, aqui eu acho que até 16 de maio, não, era dia útil. 15 acho que foi um domingo, não, é porque tá próximo, eu fico com medo de jogar um dia, assim, se for um dia não útil, prorroga, tá? Mas dia 15 era dia útil. Abril tinha que pagar no dia 15 de maio. Não pagou no dia 15 de maio, se inscreveu em abril, mas não pagou abril no dia 15 de maio, só pagou no dia 16 de maio, perdeu o mês de abril. Aquele pagamento feito no dia 16 de maio fica convalidado para o mês de maio. A gente não entende que ele seja um pagamento em atraso para abril. Aí o vínculo desse indivíduo só iniciaria, né, em maio e não em abril, tá? Vamos lá. Então, a filiação a gente sabe que é o vínculo e a filiação do trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física por prazo de até 2 meses, dentro do período de 1 ano, para exercer atividade de natureza temporária, decorre automaticamente de sua inclusão na GFIP, tá? Mediante identificação específica. Então, só é trabalhador rural em sistema de pequeno prazo aquele contratado produtor rural pessoa física pelo prazo máximo de 2 meses dentro do ano e ele é filiado como tal, se informado pelo empregador rural na GFIP, tá? O segurado, olha lá, adora cair em prova isso aqui, o segurado que exerce mais de uma atividade é filiado obrigatoriamente à Previdência Social em relação a todas essas atividades, obedecidas às disposições referentes ao limite máximo do salário de contribuição, ok? Então, vamos lá. Um trabalhador, vamos dizer que ele é um médico, e ele trabalha segunda no Hospital 1, plantonista, terça no Hospital 2, quarta no 3, quinta, tá? Ele é médico e é plantonista de 5 hospitais. Toda semana ele faz isso. Então, ele tem 5 empregos, tá? São todas atividades no âmbito do regime geral. O primeiro hospital, tá? Ele tem a anotação lá da carteira dele, ou seja, ele foi inscrito, ele é filiado, porque ele está trabalhando e é inscrito como empregado. No segundo hospital, ele também é filiado? Também. No terceiro também? No outro também. O indivíduo é filiado em relação a todas as atividades que ele exerce. Agora, tendo em vista ele dar tantos plantões assim, ele deve receber mais do que o teto, que é de R$ 4.157. Então, ele recebendo mais do que o teto, nesses vários empregos que ele tem, ele só vai contribuir até o teto. Se ele ganhar 10 mil, não vai contribuir sobre 10 mil, ele só vai sofrer desconto de contribuição até o valor da base ser de R$ 4.157, tá bom? Vamos lá. Bom, observado o disposto no artigo 76 dessa instrução normativa,
o limite mínimo de idade para ingresso no regime geral do segurado obrigatório, que exerce atividade urbana ou rural, do facultativo e do especial é o seguinte. Então, vamos lá. Aí ele tem histórico quanto às várias idades, até porque quando as pessoas chegam, elas trabalham muitos e muitos anos, né, quando chegam para se aposentar, e eu preciso saber, no decorrer do tempo, como foi o tratamento vigente naquela época. Então, num primeiro momento, a idade mínima, o limite mínimo era de 14 anos. De 15 de março de 67 até a véspera da Constituição de 88, 12 anos. A partir da Constituição de 88, tá? Nós temos, tá? Até a emenda 20, nós tínhamos, né? A idade mínima como sendo de 14 anos e o menor aprendiz com 12 anos. Então, né? Período da Constituição, outubro de 88 até a emenda 20, dezembro de 98, a idade mínima da filiação era 14 para o aprendiz aos 12. Quando a emenda 20 altera o artigo 7º da Constituição, nós temos o que está valendo hoje, que é o que nos interessa. A partir de 16 de dezembro de 98, data da vigência da emenda constitucional número 20, a idade mínima para filiação, seja do segurado obrigatório, facultativo do segurado especial, é de 16 anos, exceto o caso do menor aprendiz que se filia aos 14 anos, tá? Aí, olha só, a partir da Lei 8.213, de 91, não há limite máximo de idade para ingresso no regime geral. Então, limite mínimo temos, limite máximo de idade para ingresso no regime geral não existe, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. O segurado, tá? Ainda que tenha trabalhado para empregador rural ou para empresa prestadora de serviço rural, no período anterior ou posterior à vigência da Lei 8.213, de 91, será considerado como filiado ao regime urbano como empregado ou contribuinte individual, quando enquadrado, dentre outros, nas seguintes categorias. Então, aqui vão ser apresentados alguns casos de pessoas que trabalham para empregador rural ou para empresa prestadora de serviço rural. E você, poxa vida, o trabalhador presta serviço para um empregador rural, para uma empresa com atividade rural, e ele vai ser considerado como, né, filiado ao regime urbano. Hoje, a gente sabe que, tendo em vista o princípio da uniformidade e equivalência de benefícios e serviços aos urbanos e rurais, os trabalhadores vão ter acesso aos mesmos benefícios. Só que tem um detalhe. Quando eu enquadro um trabalhador como rural, na hora de aposentar por idade, reduz a idade em 5 anos, tá? O homem se aposenta aos 60 e a mulher aos 55. Então, tem um grupo de trabalhadores que, mesmo prestando serviço para contratantes da área rural, vão ser considerados urbanos. Quem são eles, tá? Alguém trabalha numa fazenda, mas trabalha como carpinteiro, pintor, datilógrafo, cozinheiro, doméstico e toda atividade que não se considera como rural. Ele vai ser considerado um trabalhador urbano. Motorista com habilitação profissional e tratorista, é considerado urbano. Então, isso aí vai definir a idade com que eles vão se aposentar. 65 homem e 60 mulher, sem redução da idade em 5 anos. Se eu tiver, tá, um empregado do setor agrário, de empresas industriais ou comerciais, assim entendido, trabalhador que presta serviços ao setor agrícola ou pecuário, desde que tal setor se destine, conforme o caso, à produção de matéria-prima utilizada por empresas agroindustriais ou à produção de bens que constituíssem objeto de comércio por parte das agrocomerciais, que pelo menos desde 25 de maio de 71, vigência da Lei Complementar número 11, vinha sofrendo descontos de contribuição para o ex-INPS, ainda que a empresa não as tenha recolhido. Então, aqui é um grupo de trabalhadores, tá, que trabalhava em agroindústrias, em empresas agrocomerciais,
que lá no passado, tá? Pelo menos desde a vigência da Lei Complementar número 11 de 71, já vinham recolhendo contribuições para o que se então chamava de Previdência Social Urbana. Então, essas pessoas já vinham recolhendo contribuição para o então INPS, tá? Essas pessoas vão ser consideradas como filiadas ao regime urbano. Não para ter diferença de tratamento, ter direito a um benefício ou não ter direito a um benefício. Mas, basicamente, hoje isso interessa para definir a idade da aposentadoria. Empregado de empresa agroindustrial, agrocomercial, que presta serviço tanto no setor agrícola quanto no setor industrial. Então, quando o trabalhador presta serviço indistintamente no setor agrícola, no setor industrial, no setor agrícola, no setor comercial, ele vai ser considerado como urbano. Se ele trabalhar como motosserrista, vai ser considerado urbano. Se ele trabalhar nessa empresa, né, rural, mas ele trabalhar como veterinário, administrador e todo empregado de nível universitário, ele é considerado como urbano. Empregado que presta serviço em loja ou escritório é urbano. E administrador da fazenda, a não ser que se prove, tá, que as anotações profissionais não correspondam às atividades efetivamente exercidas. Ele é o administrador da fazenda, ele vai ser urbano. Mas se ele provar que, apesar da carteira estar anotada como administrador, tá, ele trabalha na fazenda, ele coloca a mão na massa, ele trabalha, né, na colheita, na plantação, ele vai atrás do gado, ele exerce efetivamente atividades rurais, aí sim ele poderá ser considerado como rural, porque a realidade não corresponde à anotação da carteira, tá? Vamos lá. A caracterização do trabalho como urbano ou rural para fins previdenciários depende da natureza das atividades efetivamente prestadas pelo empregado ou contribuinte individual e não do lugar, do meio em que eles se inserem, tá? E esse rol de profissões são exemplos apenas. Então, né, o indivíduo é tratorista, ele trabalha no meio de uma fazenda, mas ele é tratorista, então ele vai ser urbano, tá? O indivíduo, ele é datilógrafo, trabalha lá no meio rural, no escritório da fazenda. Datilógrafo, gente, isso é o novo, nem existe mais. Tá? Ele é digitador, trabalha no escritório da fazenda, tá? Lá no meio do mundo, meio rural e tal. Mas ele trabalha no escritório, ele não exerce atividade nenhuma de natureza rural. Esse indivíduo que trabalha no escritório da fazenda, ele vai ser considerado urbano, tá? Vamos lá. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa um ato volitivo. Dá até para fazer versinho. Filiação do facultativo é um ato volitivo. E depende de quê? Da inscrição formalizada perante a Previdência, tá? Ressalvando no que couber, tá? A questão do inciso 5, parágrafo 1º do artigo 39, que é a questão desse artigo 39, vem adiante. Vamos ver se ele aparece aqui, tá? Vamos ver a ressalva aqui, deixar a interrogação. Gerando efeitos a partir do primeiro recolhimento sem atraso, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas às competências anteriores ao início da opção pela qualidade de segurado facultativo. Então, a filiação do facultativo, ela é um ato de vontade, é um ato volitivo, ela depende dele fazer a inscrição, o facultativo não tem passado, não pode querer retroagir. Ah, mas eu estou agora com 20 anos, vim me inscrever. Mas eu sou estudante desde os 16, eu quero pagar as contribuições para trás, desde que eu era, né, tinha 16, era estudante desde então, né, desde sempre, mas eu só podia ser facultativo a partir dos 16 e não sabia, só fui saber hoje. Estou com 20 anos, eu quero pagar o período entre os 16 e os 20. Não pode. Ele está dizendo aqui que não pode retroagir, tá? A competências anteriores ao início da opção pela qualidade de segurado facultativo. Ah, a pessoa trabalhava e ficou desempregada, tá? Quando ela está 6 meses desempregada, ela descobre, vixe, eu poderia estar pagando como facultativo. Aí vai lá, se inscreve como facultativo e quer pagar os 6 meses anteriores de desemprego. Não pode, tá? Vamos lá. O segurado que recebe abono de permanência em serviço, tá?
que deixar de exercer atividade abrangida pela Previdência, pelo regime geral, pode se filiar na qualidade de facultativo. Isso aqui é muito antigo. O abono de permanência que existe no regime próprio, ele foi extinto no regime geral, tá? Então, já há muitos anos que nós não temos esse benefício. Como é que ele era pago na época? Quem tivesse direito a se aposentar e não pedisse essa aposentadoria, teria direito ao abono de permanência em serviço. Vai que hoje tem um indivíduo que ainda recebe esse abono de permanência em serviço, tá? Ele pode pagar como facultativo, não tem problema nenhum, certo? Ele não se aposentou e quer pagar como facultativo, o fato de ele estar recebendo esse benefício não impediria de fazer isso. Importante, para a prova. Alguém para de trabalhar, era empregado, saiu da empresa em maio, dia 10 de maio. Quando é que ele pode começar a pagar como facultativo? A partir de junho. Junho ele paga como facultativo. Pode pagar maio? Não? Pode não. É o que diz aqui. A filiação na condição de facultativo não pode ocorrer dentro do mesmo mês em que cessar o exercício de atividade sujeita à filiação obrigatória. Ele não saiu do emprego dia 10 de maio? Então, ele só poderá se filiar como facultativo a partir de junho. Então, ele vai pagar junho como facultativo, mas maio ele não pode ser. Pedaço do mês segurado empregado, um pedaço do mês, tá? Segurado facultativo. Então, tanto nesse caso, como também no caso de cessação de pagamento de benefício previdenciário. O indivíduo vinha recebendo um auxílio doença. Aí o auxílio doença cessa no mês de junho. Aí ele pode pagar como facultativo, cessou no dia 3 de junho o auxílio doença. Ele pode pagar junho como facultativo? Não. Ele só vai poder pagar como facultativo, ele só pode ser inscrito, se filiar, né, se inscrever e ser filiado como facultativo, pagando a contribuição para julho, não para junho, porque junho ainda recebeu alguns dias o auxílio doença. A partir de 16 de dezembro de 98, data da publicação da emenda 20, é vedada a filiação ao regime geral na qualidade de facultativo de pessoa participante de regime próprio, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nessa condição contribuição ao respectivo regime. Deixa eu só olhar uma coisa aqui, minha gente, tá? Nós temos ainda muitos slides, então o que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar aqui e continuar tratando de filiação na nossa próxima aula. Até lá, gente!